Vamos estudar agora a trigonometria dos triângulos retângulos. Todo triângulo retângulo tem o lado maior, chamado hipotenusa, e os lados menores, chamados catetos. A hipotenusa é o lado maior e está oposto ao ângulo A. Esse lado aqui é o lado B, oposto ao vértice B. E esse aqui é o lado C, oposto ao vértice C. Então, nós vamos estudar agora as relações trigonométricas, que são o seno, o cosseno e a tangente. O seno é o cateto oposto do ângulo sobre a hipotenusa, ou seja, é o cateto oposto ao ângulo, ou seja, é o lado oposto dividido pela hipotenusa. Então, nesse caso aqui é B sobre A. Esse ângulo alfa, esse ângulo aqui, ó. Seno é o cateto oposto pela hipotenusa. É o B dividido pelo A. O cosseno é o cateto adjacente, quer dizer, o cateto que está junto do lado, junto do ângulo, sobre a hipotenusa. Então, no caso, o cateto adjacente que está junto é o C. C sobre A. E a tangente é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, que no caso seria o B dividido pelo C. Isso tudo em relação ao ângulo alfa, que está lá em cima. Se o ângulo estiver embaixo, nesse caso é o beta, mas poderia ser o alfa, mas ele colocou ali o beta. Então, o seno de beta vai ser o cateto oposto a ele, que seria o C, que é o lado oposto, dividido pela hipotenusa, que é o A. O cosseno vai ser o cateto adjacente, que está junto, que é o B, dividido pelo A. E a tangente do beta é o cateto oposto, que é o C, dividido pelo B, que é o cateto adjacente. Aí nós temos a seguinte relação, que a tangente de alfa é o inverso da tangente de beta. Ou seja, a tangente de alfa é B dividido por C. E a tangente de beta é C dividido por B. Ou seja, uma é o inverso da outra. E se tu pegar a tangente de alfa e dividir o B pelo C, tu vai achar que a tangente é igual a seno sobre cosseno do alfa, que também funcionaria com o beta, seria seno sobre cosseno do beta. Nós temos também a tabela trigonométrica. Essa tabela dos ângulos, nós vamos poder calcular os valores dos lados dos triângulos, como veremos a seguir. Por exemplo, então, seno de 30 é meio. Seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 60, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 60, meio. Tangente de 30, raiz de 3 sobre 3. Tangente de 45 é 1. E tangente de 60 é raiz de 3. Claro, como todo triângulo retângulo, também continua valendo a relação de Pitágoras, que é igual a ao quadrado igual a b ao quadrado mais c ao quadrado, que é o quadrado da hipotenusa igual a soma dos quadrados dos catetos.